Paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo ao nosso devocional. Você está precisando de uma palavra de Deus? Você tem orado, tem buscado e precisa de uma resposta do Senhor? Acompanhe o devocional. Eu tenho certeza que durante toda essa nossa meditação, Deus vai falar ao seu coração. A primeira coisa que o Espírito Santo ministra ao meu coração para dizer a cada um que acompanha nesse momento: não desista. Não desista. Você é escolhido por Deus. Você pode ser até improvável para os homens, mas é escolhido, é amado, é separado por Deus. Como será que Deus escolhe alguém? Como Deus escolhe as pessoas para que esta pessoa Ele possa usar em seu reino, na sua obra? Ele não escolhe a pessoa pela aparência que ela tem, nem pela capacidade que ela possui, nem pela família de origem, nem qualquer outro critério humano. Na verdade, quando Deus planeja usar alguém, Ele vai atrás de gente improvável. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Gideão, foi assim com Davi e tantos outros. A lista é enorme. Eu sei que você está acompanhando essa reflexão agora e você sabe exatamente do que eu estou falando. Quantas vezes você se sentiu improvável? Você não consegue entender porque Deus escolheria alguém como você para ser usado por Ele. Isso eu vejo em minha própria vida, na minha própria história. Humanamente falando, eu não seria a candidata mais provável. Nasci numa cidade do interior, passei por bastante necessidades no decorrer da minha vida, mas há alguns anos Deus me chamou para o ministério e eu confesso que algumas coisas, alguns detalhes até hoje eu não entendi. Só tem uma explicação: é a graça de Deus. E eu quero refletir com vocês hoje na passagem que está em 1 Samuel, no capítulo 16. Se você tem sua Bíblia, já abra agora comigo. 1 Samuel 16, 6 em diante. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aqui nós estamos vendo quando Samuel sai à procura daquele que seria o sucessor de Saul. E ali Samuel foi incumbido de selecionar, de ungir o futuro rei de Israel. Deus ordenou que ele fosse à casa de um belemita que se chamava Jessé. Ele sabia o endereço, mas Deus não havia lhe dito quem era a pessoa. E se nós continuamos lendo aqui a seguir, existem lições tão preciosas que falam no fundo do nosso coração, que acalentam o nosso coração quando muitas vezes eu e você achamos que não temos condições, que não estamos preparados. Amados, eu quero falar para pessoas comuns, que receberam um chamado de Deus e uma incumbência muito maior do que imaginavam ou do que podem pensar que são capazes de cumprir. E o que acontece quando Deus escolhe alguém e planeja usar essa pessoa? Que seja você. Em primeiro lugar, ninguém vai tomar o seu lugar. Nós vimos aqui, o sacerdote achou que era
Ele olhou para Eliabe e pensou que era ungido. Mas o Senhor disse: o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E não era esse. Existe algo que Deus tem para você e é somente para você. Não há por que você temer, apenas confiar e dar o primeiro passo. É tão comum eu e você nós termos medo, acharmos que não somos capazes, não acreditarmos que Deus nos ama. Porém, Deus nos capacita, Deus nos escolheu, porque foi Ele mesmo que nos resgatou e nos escolheu, e Ele escreveu o nosso futuro. Eu me lembro de uma frase de um pregador que disse uma vez e marcou muito: Jesus oferecia cura, libertação e salvação por todo lugar onde Ele passava. Mas quando as pessoas não queriam, Ele simplesmente ia embora, porque Ele sabia exatamente o seu valor para Deus. E isso é muito verdade, meu irmão. Nós precisamos saber o nosso valor em Deus. Nós precisamos saber quem nós somos em Jesus, ter a certeza de quem nós somos e de para onde nós estamos indo, de quem nos escolheu. Aqui nós vemos e nós lemos que Samuel olhou para Eliabe e ele pensou: este é o homem. Porém Deus disse para ele: não é esse o homem que eu quero usar. Não é esse. Você está olhando para a aparência dele, que ele é alto, forte. Não é assim que eu olho. Amados, muitas vezes você sente um chamado no teu coração, mas você olha ao redor e pensa que tem alguém muito mais preparado do que você. Mas Deus deseja te usar e Ele vai te usar. Você só não pode desistir e retroceder. Eliabe pode ser preparado, mas você é o escolhido. Em segundo lugar, Deus manda te buscar onde você está. Veja aqui no versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Você não precisa ficar com medo de que ninguém vai te dar espaço, de que você foi esquecido. Nenhum dos que se apresentou aqui antes foi o escolhido por Deus. Davi estava em outro lugar. Ele não estava naquela mesa, mas Deus mandou chamá-lo. É assim que Deus age. É assim que Deus faz. Quando Deus planeja usar alguém, Ele mesmo vai à sua procura onde você se encontra. Deus sabe o teu endereço. Deus sabe onde você mora. Foi assim com Paulo, quando começou ali o movimento na Antioquia. Barnabé foi a Tarso, à sua procura. Deus sabe onde você está e Ele te procura. Em terceiro lugar, Ele fará com que as pessoas ao teu redor reconheçam a graça dEle que está sobre você. Quando Deus deseja usar alguém, quando Deus deseja nos usar, você pode ser o último na lista dos homens, mas você vai ser o primeiro na lista de Deus. Nós podemos ver aqui que quando Davi chega, todo mundo olha para ele. Quando Davi chega, Deus fala para Samuel: é este. Os olhos de Deus estavam sobre ele. Os olhos de Deus estão sobre você quando os olhos de mais ninguém estão sobre você. Para os homens, você talvez é o menos provável, o menos preparado, mas para Deus, você é o escolhido. Não se menospreze. Acredite no teu valor, naquilo que Deus plantou no teu coração. Quarto, Ele vai te fazer frutificar onde você está.
Você vai ganhar almas, você vai evangelizar, você vai demonstrar o amor de Deus para as pessoas através de um abraço, de uma mensagem, mandando esse devocional para que a pessoa sinta que ela também é escolhida por Deus e que Deus tem um plano lindo, um projeto maravilhoso com a vida dela. Porque a pessoa ungida e escolhida por Deus, ela dá fruto onde ela está. Bons frutos. Onde ela coloca a mão, prospera. E Deus abençoa. E Deus derrama da unção. E Deus vai capacitando e preparando cada vez para algo maior. Aleluia! Davi, ele tinha um histórico de experiências. Havia matado um leão e um urso. E então ele começou a servir a Saul em seu palácio. E ali ele se destacou rapidamente. Não fique esperando chegar onde você deseja para começar a servir. Comece a servir nos mínimos detalhes, lá no teu ministério. Faça com amor, faça o melhor na casa do Senhor, porque quem te observa é Deus. Comece, meu irmão, minha irmã, a servir enquanto você caminha em direção daquilo que Deus deseja te usar, te levar. Em cada lugar que você colocar a sua mão, a bênção de Deus se manifestará. Em quinto lugar, Deus cumprirá o propósito na hora certa. Alguns comentários dizem que Davi esperou mais de 15 anos para assumir o reinado. O que nós vemos aqui é que talvez ele foi ungido lá com seus 15 anos e foi assumir o trono aos 30. Mas em todo este tempo ele serviu onde ele estava. Ele foi fiel ao Senhor, ele não retrocedeu, ele não murmurou com Deus que a sua promessa estava demorando. Mesmo que talvez ele também pensou que estivesse demorando. Portanto, meu irmão, minha irmã, mesmo que aos teus olhos parece que está demorando demais para cumprir a promessa de Deus, fique tranquilo, aos olhos de Deus, Ele está te preparando. Há muito de Deus ainda para acontecer em tua vida, por isso, preste atenção. Não importa se você não é o mais preparado, não importa se você no momento não está no lugar certo, não importa se você não é reconhecido pelas pessoas, também não importa se você começou lá por baixo, e também não importa se você acha que está muito demorado esse processo, porque Deus age no momento certo. E quando Deus planeja usar alguém como você, assim como Davi, como a mim, não existe nada e nem ninguém que possa impedir. Então não desista, não retroceda. Seu momento está muito mais perto do que você imagina. Ele está muito mais perto do que um tempo atrás, do que uns meses atrás, do que algumas semanas atrás ou algumas horas atrás. Em cada dia você está mais próximo daquilo que Deus quer operar na tua vida. E por que eu compartilho isso com você hoje? Porque isso sempre me ajuda a seguir em frente, a caminhar, a marchar, mesmo quando vem a dificuldade, mesmo quando vem o desafio, a aflição. Deus nos motiva a vencer os obstáculos, não importa o tamanho, a continuar fazendo o nosso melhor na sua obra. Portanto, esteja certo de que aquilo que Deus tem para você, para mim, nunca vai se frustrar. Talvez vai custar muitas das nossas renúncias, vai custar a nossa obediência, mas no final teremos um reinado de paz, de sabedoria, de prosperidade. Teremos cumprido o propósito para o qual eu e você fomos chamados, para o qual Deus nos criou.
quando algo se levantar contra você, qualquer coisa do diabo, qualquer coisa de alguém que está com inveja de você, não deixe o seu lugar. O lugar onde Deus te posicionou. Às vezes nós enfrentamos afrontas no ministério. Pessoas que não entendem o nosso chamado. Não se deixe abalar. Não se mova da sua posição em Cristo. Não abra mão da sua fé. Muitos desistem, saem da igreja, vão para o mundo, se escondem em casa. Talvez também pode surgir uma doença, ou se levantar contra você uma crise familiar, uma crise conjugal, ou se levantou alguma coisa na sua vida, algo terrível. Não deixe o seu lugar. E que lugar é esse? A palavra de Deus. O centro da vontade de Deus. Porque se nós olharmos para o Salmo 16, ele diz: far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegria. Na tua mão direita há delícias perpetuamente. E isso só há em Deus. No mundo tudo é passageiro. No mundo tudo é fugaz. No mundo tudo tem consequências e muitas vezes não são as melhores. Então, você quer ter abundância em alegria? Você quer viver mesmo deliciosamente cada dia da sua vida? Então, o seu lugar é a palavra de Deus. O seu lugar é o centro da vontade de Deus. Não na roda dos escarnecedores, não no conselho dos ímpios, não nas coisas que o mundo oferece, mas no centro da vontade de Deus. Porque na presença do Senhor há abundância de alegria, há fartura, há prosperidade, há bênçãos, há cura, há transformação e renovo para as nossas vidas dia após dia. Então, ao se levantar contra você qualquer problema, seja uma doença, uma crise familiar, uma oposição aos teus planos ou projetos, não deixe o seu lugar. Você que está pedindo uma resposta em oração, o Senhor te diz hoje, não deixe o seu lugar em Deus. Continue na alegria, continue na presença do Senhor. Continue todos os dias buscando na sua palavra, faça o seu devocional, a sua oração, a sua adoração todos os dias. Então você verá o agir de Deus. Deus sempre responde àqueles que clamam por Ele, àqueles que o buscam de todo o seu coração. E como é que a pessoa sabe que ela está na presença de Deus? Ela tem paz dentro dela. Ela entende que a palavra está falando com ela. Ela vê um caminho traçado por Deus através da sua palavra. Ela não se abate, ela não se deprime, ela não se desespera, ela não desiste, apesar de ter muita coisa ruim acontecendo ao redor dela, ela não perde a paz. Ela sabe que depois de uma noite turbulenta, depois de uma tempestade, vem um amanhecer cheio de luz, cheio de esperança. Mas a paz verdadeira só tem aquela pessoa que realmente conhece as Escrituras. Aquela pessoa que lê a Bíblia, ela entende o que está lendo, Deus fala com ela, não basta ser só uma pessoa religiosa. Carregar a Bíblia debaixo do braço, deixar a Bíblia aberta em algum lugar na sua casa. Não, isso não basta. Não basta também só frequentar uma igreja e estar lá. Se você não tiver entendimento da palavra e não meditar nela diariamente, pode acontecer com você o mesmo que aconteceu com aqueles 2 discípulos que depois da crucificação de Jesus decidiram deixar Jerusalém e ir a Emaús
e não reconheceram Jesus. Então, não te desespere, não desista, não te deprime, porque a palavra do Senhor nos diz em Filipenses, no capítulo 1, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está com você. Faça a sua parte. Busque a Deus na sua palavra. Não deixe um dia sequer de fazer o seu devocional, as suas orações, meditar na palavra, adorar o Senhor com cânticos, hinos. E com certeza, o teu dia de ser exaltado pelo Senhor chegará. Porque você é escolhido pelo próprio Deus. Ninguém impedirá o agir dele na sua vida. Amém?